Senhores, vamos a mais um dos nossos vídeos estudando CC em relação ao nosso Enem. E nesse faremos comentário de algumas questões sobre sequência, gráficos e função. Temos aqui duas das possíveis a serem comentadas. O ideal é que você dê uma paradinha e tente solucioná-las. Bem, gente, vamos à nossa primeira. É pedido para você escrever na forma índice 1, índice 2, índice 3, índice 4, etc. A sequência, que obedece à formação a índice n igual a 3 elevado a n, se o n for maior ou igual a 1 e menor ou igual a 2, e este índice n será igual a índice n menos 1 mais 3, se o n for um natural asterisco maior ou igual a 3. Então, senhores, vamos aqui resolver a nossa primeira etapa, já que nós temos duas etapas de leis dessa nossa sequência. Então, a primeira dela, nós temos que a índice n será o 3an, no caso do n oscilar ou variar de 1 a 2. Então, para o n valer no 1, ficamos a depender do índice 1 igual a 3 elevado a 1, que é o 3. Então, chegamos ao primeiro. Para chegarmos ao 2, vamos usar o n valendo 2, já que essa condição nos fornece ou nos dá a condição do n assumir o valor 2. Então, para o n valendo 2, novamente a mesma lei, a índice n será 3 ao quadrado, que é 9. Então, senhores, temos o primeiro e o segundo. Para chegarmos aos sequentes, nós vamos tomar a segunda etapa da lei, que é o índice n igual a índice n menos 1 mais 3. Condição de n maior ou igual a 3. Senhores, vamos atribuir a n inicialmente o n valendo 3. Substituindo, ficamos com a índice 3 e a depender de a índice 3 menos 1 mais 3, que nos fornece o índice 2 mais 3. Precisamos, então, senhores, recorrer ao índice 2, ao termo índice 2, que determinamos anteriormente. Ficamos com 9, a depender de 9 mais 3, que é 12, que é, então, o valor do terceiro termo. Fazer mais um. Para o n valendo 4, vamos usar novamente a mesma lei. Vai ficar a depender do índice 4 igual a 4 menos 1 mais 3. Senhores, novamente ficamos a depender do valor anterior, que é o índice 3, que é 12, e 12 mais 3 é 15. E assim, senhores, continuará infinitamente. Podemos então citar que os quatro primeiros termos dessa sequência é o 3, o 9, o 12 e o 15. Senhores, vamos aqui a um problema típico sobre condição de trânsitos, ou de táxi, mais precisamente. Três empresas de táxi, a W, K, L, estão fazendo promoções. A empresa W cobra R$ 2,40 a cada quilômetro rodado, com um custo inicial de R$ 3,00, digamos, é a bandeirada. A empresa K cobra R$ 2,25 a cada quilômetro rodado e a taxa inicial, a bandeirada, é R$ 3,80. Por fim, a L cobra R$ 2,50 a quilômetro rodado e a taxa inicial R$ 2,80. Um executivo está saindo de casa e vai de táxi para uma reunião que é a 5 km do ponto de táxi. E sua esposa sairá do hotel e irá para o aeroporto, que fica a 15 km do ponto de táxi. Então, os senhores aí vai anunciar da estrutura do problema. Agora, o pedido. Assim, os táxis que o executivo e a sua esposa deverão pagar, respectivamente, para terem a maior economia, em outras palavras, onde sai mais barata a corrida, são as empresas WK, WL, WK, KL e assim por diante. Então, senhores, é um problema típico de corrida de trânsito, de tráfego, de táxi no caso. Tratando-se do caso de uma corrida de 5 km e outra de 15. Em relação ao setor econômico, em outras palavras, qual é a corrida ou qual é o táxi que cobra mais barato nessas duas dependências de deslocamento de 5 e de 15 km. Senhores, vamos ver se é a mesma. Para isso, nós vamos montar uma função na dependência de cada empresa. Senhores, trata de uma funçãozinha, podemos dizer, de primeiro grau, em que esse x0 vamos trabalhar como sendo a bandeirada, o custo da bandeirada. O km vamos trabalhar como sendo o quilômetro deslocado vezes a variável x, que é a variável deslocamento. No caso, para a homem 5 e a esposa 15 km. Então, senhores, para a empresa W, vamos ficar a depender do f de x igual 3 devido à condição da bandeirada do custo da W ser R$ 3,00, mais 2,4, que é o custo que ele cobra a cada quilômetro,
vezes o X. Para o caso da despesa do homem que se desloca 5 km, senhores, vamos a função em onde há o X, você usa o 5, que é o deslocamento. Então vai ficando 3 mais 2,4 vezes 5, fazendo essa quantia chegar a 15. E o de sua esposa, que vai se deslocar 15 km, vai ficar a depender, pagamento F de 15 é o 3 mais o 2,4 vezes o 15, senhores, dá R$39. Vamos à função da empresa K. Ficamos com 3,8 mais 2,5. 2,25 vezes o X. Por que 3,8? É a bandeirada da empresa K. Mais 2,5, que é o custo do deslocamento de cada quilômetro, vezes X. No caso do homem, F de 5. Fica a valer, fazendo essas quantias, senhores, é o 15,05. E o deslocamento, ou o custo, melhor dizendo, do deslocamento da esposa dele dos 15 km, chegamos a R$37,55. Finalmente, senhores, a empresa L, que tem por bandeirada 2,80, a bandeirada da L, e o deslocamento em quilômetro é, no caso, 2,50, ficamos a F de X da L sendo 2,8 mais o 2,5x. Para o caso do homem, ele vai ter que fazer, se dispor de pagar 15,30, e o caso da senhora dele, 15 quilômetros, no caso vai pagar R$40,30. Senhores, como é o caso mais barato, economia, vamos ver para o homem na K é 15, na W é 15, na K é 15,5 e na L 15,30. Então, senhores, para o homem mais econômico na W. Será que acontece o mesmo para a mulher? Na W é 39, na K 37,55 e na L 40. Não, né, senhores? Aqui no caso a esposa dele sairá mais enquanto ela contratando esse serviço da empresa K. Podemos então citar que a opção correta do problema é a B. Senhores, vamos a outra questão anterior do Enem. A importância do desenvolvimento da atividade turística no Brasil relaciona-se especialmente com os possíveis efeitos na redução da pobreza e das desigualdades por meio da geração de novos postos de trabalho e da contribuição para o desenvolvimento sustentável regional. No gráfico, são mostrados 3 cenários, o pessimista, o previsível e o otimista, a respeito da geração de empregos pelo desenvolvimento de atividade turística. Senhores, de acordo com o gráfico, em 2009, o ano 2009, o número de empregos gerado pelos turistas será superior a... Aí temos aqui as opções. Senhores, vamos analisar aqui as seguintes circunstâncias. Vamos considerar aqui, no caso, os setores, né? No caso, o pessimista, o previsível e o otimista. O pessimista, nós vamos trabalhar com ele no vermelhinho. O previsível, vamos trabalhar com a faixa, conforme citado no problema, a faixa verde. E no caso, o otimista é o azulzinho lá de cima. Bom, vamos então aqui estudar o seguinte. Temos a condição do ano, e o ano que nos dos anos, e o ano que nos interessa é o ano 2009. E o que vai acontecendo em 2009 no nosso gráfico? Senhores, em relação ao pessimista, o setor pessimista, o vermelho em 2009, senhores, ele está onde? Ó? Ele está na faixa de 416 mil empregos a 516 mil empregos. Vamos para o previsível, que é a linha ou a função verde. Nós temos, senhores, para ele fechado, previsível em 2009 é 516 mil empregos. Finalmente, o azul, a faixa da função azul, é no caso a otimista. E a otimista, senhores, para o ano 2009, ela está na faixa entre 516 mil a 616 mil empregos. Bom, senhores, então nós temos aqui as citações conforme o gráfico para os casos do pessimista, do previsível e do otimista em relação às empresas geradas por esses cenários. Então, senhores, na opção A, 602.900 no cenário previsível. Será superior a isso. Negativo, né, senhores? No cenário previsível está fechado em 516. Então, a opção A é falsa. Tem outra aqui, a C também, né, senhores, que ele está citando, que no cenário previsível, para a C será em 316 mil
inferior a 416 mil, negativo. Então está falsa a e a B. Vamos aqui analisar o caso do cenário otimista. Ele está dizendo que será superior a 660 mil para o cenário otimista. Senhores, o otimista, ele está oscilando em 2009 entre 516 mil e 616 mil. Então, senhores, a B está errada. Nós temos uma outra aqui que é a E, né, senhores? Ele está dizendo que será superior a 516 mil, inferior a 616 mil no cenário otimista. E está batendo, né, senhores? Então nós podemos dizer que já é a E. Mas você querendo verificar aqui no caso a C, já vimos, a D, melhor dizendo, é 235.700 superior a 230.700 e inferior a 253.800 no caso pessimista. Pessimista é o nosso vermelho, senhores, e está entre 416 e 516, então está errada. Conclusão, opção é a E. Senhores, vamos aqui a outro problema de Enem de provas anteriores. Considere que as médias finais dos alunos de um curso foram representadas no gráfico a seguir. Sabendo que a média para aprovação nesse curso era maior ou igual a 6, qual foi a porcentagem de alunos aprovados? Então, senhor, para chegarmos a uma porcentagem, temos que tirar um todo. E aqui vamos fazer a seguinte análise, né? Em relação à condição do pessoal aprovado, vamos ter que determinar o número de alunos e quantos foram aprovados para chegarmos ao final. Então, de acordo com esse gráfico, senhor, nós temos condições de citar que quem tirou média 4 foi número de 4 alunos, quem tirou média 5 foi número de 10 e assim por diante, até o média 8 que chegou a apenas 2 alunos. Senhores, o total de alunos que realizou esse curso é em número de quantos? De 4 mais 10, etc. Até o mais 2 chegamos a 50 alunos. O pessoal que chegou aprovado, que é justamente o que ele cita, né? A média dos aprovados, tem que ser o pessoal que tirou a média além de 6 para cima, né? No caso, o 6, que é em número de 18, 7, 16 e o média 8, 2 alunos, ou seja, apenas, ou no caso do total de 50, 36 foram aprovados. Senhores, para tirar o percentual desse número de aprovado em relação ao total, só você fazer divisãozinha, uma razãozinha, 36 por 50 dá o 0,72, que é 72%, a opção correta do problema é a E. Senhores, vamos a um outro problema do Enem, já esse do ano 2009, o último deles. Em 2050, a probabilidade de se escolher aleatoriamente uma pessoa com 60 anos ou mais de idade na população dos países desenvolvidos será o número mais próximo de. Então, nós temos aqui as 5 opções. Senhores, nós temos esse gráfico e vamos ter que chegar à probabilidade de retirada desse pessoal, do total, né? Das pessoas dos países desenvolvidos, pessoas de 60 anos ou mais. Então, senhores, em relação ao nosso gráfico, nós temos aqui no caso, no eixo vertical, a condição dos anos citados e a condição do ano 2050, onde ela está aparecendo, e na condição vertical nós temos o percentual. Ora, para o caso dos países em desenvolvimento, não nos interessa que está representado aqui no gráfico pela linha pontilhada. O que vai nos interessar são os países desenvolvidos, senhores. Os países desenvolvidos estão no caso representados por essa linha contínua, por milhões de pessoas. No caso aqui em 50 nós tínhamos 95 milhões e no caso de 2050 teremos 461 milhões a previsão para isso. Senhores, o que interessa vai ser esse caso. 2050, a probabilidade aleatória de se escolher uma pessoa de 60 anos ou mais. Chegamos a 461 milhões e na faixa percentual do todo está entre 30% e 35%. Vamos trabalhar aqui no caso com 32%. Então, senhores, para chegarmos ao final, 32% representa que toda a população, 32 sobre o 100 é o 8 sobre 25, e no caso, senhores, a opção é a C. Bem, gente, no mais, bons estudos aí, senhores. Valeu, até a próxima.